Um bom dia a todas vocês da classe Mulheres Adoradoras e todos vocês que assistem a nossa aula, a aula da nossa classe, né, de Mulheres Adoradoras online. Nós estamos estudando um último livro, Hebreus, antes de estudarmos os Evangelhos a partir do nosso próximo mês, que é o objetivo da nossa igreja, estudar os Evangelhos. Jesus, a única esperança, o homem que mudou a história da humanidade e também a nossa história. E nós vamos dar continuidade, então, ao estudo do capítulo 4, 5 e 6 do livro de Hebreus. As riquezas insondáveis de Deus que nós podemos experimentar através desse livro e da palavra de Deus. Eu gosto do versículo 12 do capítulo 4, que diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E por isso nós vamos estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem potencial. Sendo viva, ela então traz vida, concede vida àqueles que ouvem. Sendo eficaz, ela transforma o ouvinte fiel. Tendo dois gumes, quer dizer que ela corta de dois lados. Primeiramente, em quem a usa, e depois também para aqueles que recebem também o seu ministério ou a ministração da palavra. Sendo cortante, ela traz luz e traz então os motivos que estão obscuros, né, do subconsciente. Ela é apta para discernir também os nossos pensamentos, para julgar os valores e também apta para trazer para nós a mensagem e revelar aquilo que o Espírito Santo quer trazer no nosso coração para firmar a nossa alma na obra redentora de Cristo Jesus na cruz por cada um de nós. Então, nós vamos dar continuidade e antes disso, então, nós vamos orar. Para introduzir, né, esta carta, nós falamos sobre o objetivo desta carta na semana passada. Mas eu gostaria de compartilhar por que a mensagem de Hebreus ela é tão importante para hoje, para os nossos tempos. A palavra de Deus fala, né, aqui neste mesmo capítulo 4, a partir do versículo 14, que nós podemos alcançar misericórdia e a graça de Deus a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a epístola aos Hebreus tem uma mensagem para nós também no século 21. A carta, ela roga para que nós nos separemos de todo o sistema religioso que não honram a Cristo como o único Senhor e Salvador e não reconhecem, então, sua obra como oferta pelo pecado, pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade, feita de uma vez por todas. Hebreus nos ensina que os tipos, né, a tipologia, as sombras do sistema do Antigo Testamento encontram seu cumprimento em Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso sacrifício, mas ele também é o nosso altar. Ele serve no santuário hoje celestial e o seu sacerdócio é eterno, nunca terminará. Essa epístola nos ensina que todos os cristãos, eles também são sacerdotes e que eles têm acesso instantâneo à presença de Deus pela fé em qualquer hora, em qualquer situação. Hebreus 4,14 declara, visto que temos então um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus,
que penetrou nos céus, retenhamos firmemente então a nossa confiança, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da sua graça, para que alcancemos então socorro em tempo oportuno. Creio que esse é um tempo oportuno para nós chegarmos diante do trono da graça de Deus e pedimos então ao nosso intercessor, né? O nosso advogado fiel e o sacerdote, o sumo sacerdote eterno, para intervir em nosso favor. Pai, nós estamos diante de Ti, sabemos que o Seu Filho está contigo, como diz a Tua palavra, à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. E eu venho, Senhor, neste momento interceder por cada um das nossas alunas da classe Mulheres Adoradoras e todos os ouvintes que estão estudando conosco esta carta online pela Escola Bíblica Dominical Online da nossa igreja. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha interceder. O Senhor, como diz aqui, sabe e conhece as intenções do coração, mas o Senhor também conhece todas as suas necessidades. Sejam quais forem as necessidades dos meus irmãos, daqueles que nos visitam, Senhor, neste canal, nós te pedimos que o Senhor interceda por eles, que o Senhor possa trazer à existência os recursos que há em Ti, pela Tua obra redentora sobre a vida deles. Pai, se é salvação, se é cura, se é libertação, se é provisão sobrenatural, emocional, física ou espiritual, eu não sei. Mas nós queremos te pedir, estende as Tuas mãos de graça e de poder e manifesta a vontade do Pai de cuidar dos seus filhos. Nós te louvamos e te agradecemos pela obra terrivelmente maravilhosa que o Senhor tem feito em nosso tempo. Mesmo que não entendamos nem compreendamos, sabemos que os céus governam a terra e o Senhor governa, Senhor, a nossa vida. E o Senhor tem como suprir as nossas necessidades. Nos colocamos diante do Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para que nós possamos, nesse tempo que para nós é oportuno, sermos atendidos em nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Nós, então, vamos continuar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, 5 e 6. O capítulo 4, ele é muito importante porque ele traz algumas verdades muito importantes para as nossas vidas. Então, nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, dos versículos 1 a 13, que diz assim. Capítulo 4, versículo de 1 a 13, diz assim: temamos, portanto, que, sendo nós deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não se lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns deles, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não lhe
falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus também, ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, nós temos aqui uma promessa maravilhosa de que nós podemos entrar no descanso do nosso Deus. E Jesus é o nosso descanso, né? O nosso descanso profético, é o nosso descanso. O repouso e o descanso de Deus é o tema, então, deste capítulo. A pronúncia grega para repouso ou descanso no Novo Testamento é katapaisis. Katapaisis. Hebreus, então, se refere a esse repouso como o destino dos futuros cristãos. O lugar das bênçãos de Deus. Este repouso ou esse descanso está disponível para cada geração de santos, mas a sua realização, entrar em descanso, só vem pela obediência e pela fé, como nós vemos nesse texto, no capítulo 4, versículos 2, 6 e 11. O repouso de Deus, ele descansou na criação. Nós vimos ali no 4:4. Aponta para além de Josué e Davi, que nós vemos no versículo 7 e 8. Para um repouso final dos crentes no versículo 9. Para Moisés e a sua geração, este repouso foi a terra prometida, o lugar da bênção de Deus. Infelizmente, essa geração perdeu este lugar de descanso, como nós vamos ver no capítulo 3, versículo 19. Diz assim, vou ler o 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, o povo não pôde entrar no descanso de Deus por causa da sua incredulidade. Mas para os cristãos, o repouso é um lugar final da bênção celestial de Deus, que eles receberão, né? Se retiverem firmemente a sua confissão, como diz o versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Então, aqui nós precisamos entender que o repouso é o lugar final da bênção celestial de Deus e que só receberão aqueles que retiverem firmemente a sua confissão de fé. O autor, como nós vimos a semana passada, é um autor desconhecido, mas o autor de Hebreus, ele exorta, então está exortando fielmente seus leitores a se empenharem na fé, na obediência e na perseverança para garantir, então, a sua entrada no repouso futuro, como nós vimos no versículo 1 e no versículo 11, que nos diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, no 11 ele diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, o povo de Deus não pôde entrar no descanso de Deus por causa da desobediência e também por causa da incredulidade. Então, se o resultado da incredulidade, da desobediência, a exclusão do repouso de Deus, né? Jesus é o descanso, né? O descanso de Deus, o repouso para o povo de Deus, tem um nome, e ele se chama Jesus. Então, se eles foram excluídos do descanso, do repouso de Deus, então o resultado da verdadeira fé e da fidelidade a Deus é a entrada no eterno repouso divino. Então, a recompensa, uma bênção de alguém que anda pela fé e é fiel a Deus e
A sua palavra é a entrada, então, no repouso divino de Deus. Somente pelo ministério, como nós vimos, né? O ministério superior de Jesus, o Filho de Deus, nós podemos entrar, então, no repouso divino, somente pelo nosso grande sumo sacerdote, que veio do céu, se identificou como homem, e né, como homem nas suas fraquezas, podemos nós também hoje nos aproximar do trono da graça com confiança. Como isso está escrito? Vamos ver do 14 ao 16. Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de nós recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, temos essa promessa maravilhosa do nosso Senhor, que nós podemos entrar, então, em descanso quando nós entramos na vida de Cristo, e quando Cristo entra em nossa vida, então nós entramos num descanso eterno. E precisamos experimentar esse descanso em Cristo, crendo, confiando, obedecendo, sermos fiéis, temos fé e perseverarmos nessas verdades preciosas da palavra de Deus. Então, o capítulo 4, ele mostra exatamente a respeito disso para nós, né? Que nós temos o trono da graça e podemos entrar ousadamente e em confiança, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele está lá intercedendo por nós. Vamos então passar ao capítulo 5. Capítulo 5 fala sobre a superioridade, então, do sacerdócio de Cristo. Então, nós vamos procurar entender exatamente o que tudo isso significa neste capítulo. Então, o que o autor de Hebreus quis dizer sobre a superioridade de Cristo, do sacerdócio de Cristo. Então, capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 1 a 6 e o versículo 20, que fala a respeito disso. Então, diz assim: Cristo superior ao sacerdote da antiga aliança, que nós vimos, né, na semana passada. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e também daqueles que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve-se oferecer sacrifícios pelo pecado, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar um sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho e eu te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido então aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. E o 20, versículo 6, 20, nos diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, então nosso intercessor, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Então, nesses capítulos, o autor estabelece a superioridade do sacerdócio de Jesus acima do sacerdócio de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote. O sumo sacerdote, quem era? Então, como que nós podemos entender? Ele era o principal dos sacerdotes. Ele era, então, o líder espiritual do povo de Israel no Antigo Testamento, também chamado por Deus. Ele fazia o quê? Ele apresentava os sacrifícios pelo pecado da nação, mas também dele mesmo. Ele consultava a Deus também em favor do povo. Agora, nós temos aqui Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, né? Agora Jesus é o nosso sumo sacerdote. De acordo com a lei de Moisés, nós temos isso que nós precisamos ver também. Ele fala, né, no texto, segundo fala a respeito de nós, os sacerdotes trabalhavam no tabernáculo e depois no templo, né? E eles ofereciam então sacrifícios de louvores a Deus e ensinavam também, tinham também esse ofício, né? Como fala ali, esse dom de ministrar, de ensinar as escrituras ao povo. O sacerdote. Agora, já o sumo sacerdote, ele tinha algumas funções especiais. Então, ele era o chefe dos sacerdotes. Então, havia os sacerdotes e havia o sumo sacerdote. Ele chefiava os sacerdotes, ele oferecia sacrifício como representante da nação toda, uma vez por ano, no dia da expiação. O sumo sacerdote, então, entrava na área restrita do templo. Qual era a área restrita do templo? Todos nós sabemos que era um lugar chamado Santíssimo, Santíssimo Lugar. O sumo sacerdote, então, entrava para oferecer o sacrifício especial a Deus diante da Arca da Aliança, que representava, então, a presença de Deus. Então, o sumo sacerdote oferecia o sangue do sacrifício que foi feito lá fora no átrio, um sacrifício pelos seus pecados e também pelos pecados do todo o povo durante o ano todo. Então, ele entrava uma vez só por ano para fazer, então, a expiação. Então, ele aspergia o sangue naquele lugar, fazendo, então, assim, a expiação dos pecados do povo que durante o ano todo. Um sacrifício por seus pecados. Assim, todos os pecados eram perdoados. Somente, então, o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Em Hebreus, a palavra, então, para sacerdote é uma palavra grega, também temos a palavra hebraica, a palavra é archieros, que refere-se, então, primeiro a esse ministério sacerdotal de Cristo que vinha de Deus. Então, Hebreus, no versículo 5 e 10, nós temos isso, né? Vamos ver aqui. Nós temos o 5 e o 10 diz assim: assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o 10 nos diz assim: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus, ele foi nomeado por Deus, era superior a qualquer outro, então, sacerdote terreno. Em Hebreus, capítulo 7, dos versículos 27 a 28, nós temos também a respeito do seu sacerdócio. 27 e 28. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isso uma vez por todos, quanto a si mesmo se ofereceu, né? Então, Jesus, ele se ofereceu uma vez só por nós. O Cristo, então, é o sumo sacerdote do novo concerto, tendo realizado, então, um sacrifício supremo, uma vez por toda. Ele penetrou os céus,
entrou no verdadeiro santuário e ofereceu-se uma única vez como sacrifício final, e hoje ele está então assentado à destra de Deus. Tendo Jesus então oferecido o sacrifício supremo, o maior sacrifício e também superior, nós temos aqui no capítulo 8 de Hebreus, do versículos de 1 a 6, diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que ofereceram dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: Vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quando é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, ele penetrou os céus, entrou no verdadeiro, então, santuário e ofereceu-se como um sacrifício único e final. E hoje ele está assentado, então, à destra de Deus, como diz o próprio livro de Hebreus, como nós lemos aqui. Então, Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele é capaz de compadecer-se de nós, compadecer-se do povo, por que ele é capaz? Então, aqui está dizendo porque ele foi o quê? Plenamente humano, né? E então, ele sofreu para que nós pudéssemos hoje poder ter essa promessa de que podemos descansar nisso. O sacerdócio de Cristo era superior ao de Arão. O problema do sacerdócio, né, de Arão, que ele foi lá o primeiro sacerdote, era o próprio Arão, porque ele era um pecador. Ele era também um pecador. Tinha de apresentar uma oferta pelo pecado do povo, mas também tinha que fazer uma oferta por si mesmo. E como Arão, Jesus, ele foi chamado por Deus. Mas, aí fala, Jesus foi um sacerdote que se compadeceu das fraquezas do homem, mas sem pecados. Diferente de Arão, que ele tinha que apresentar o sacrifício pelo pecado do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Sendo assim, então, o sacerdócio de Cristo, né, superior de Arão. De acordo com o Salmo 110, versículo 4, nós temos ali que Deus deu a Jesus um chamado singular, como sumo sacerdote, então, da ordem de Melquisedeque, que esta ordem é superior, né? Está a superioridade, né, de Jesus. Falando da ordem de Melquisedeque, ela será explicada melhor, então, no capítulo 7. Então, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas quando chegar no capítulo 7, no próximo domingo, então, nós vamos estar falando sobre isso. Então, o que nós podemos entender nesse texto? O pensamento destacado aqui é o fato de que, diferente do sacerdócio de Arão, o de Jesus era para sempre. Então, Arão sempre teve que estar lá, enquanto o povo pecado sempre tinha que estar lá oferecendo. Mas o de Jesus era, então, o sacerdócio de Jesus era para sempre. E o que aconteceu? Tendo, então, terminou a sua obra, ele retornou aos céus. Ele se tornou, então, o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, e ele é a fonte da salvação para todos, mas somente aqueles que lhe obedecem são salvos. Então, nós olhamos lá, a desobediência e a incredulidade impediu o povo de entrar no descanso de Deus. O descanso de Deus hoje
é Cristo. Ele é o nosso repouso. E nós só podemos entrar nesse repouso pela obediência e pela fé onde? Em Jesus Cristo. E o capítulo 6, que é o último capítulo que nós vamos ver hoje, ele tem algo importante também. Os versículos, então, de 1 a 9 do capítulo 6, nós vamos ler agora. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Os perigos espirituais é impossível, pois que aquele que se une uma vez, que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. É perto está da maldição e o seu fim será queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, nesses versículos aqui, nesse texto, né, ele tem sido um objeto de muitos debates e várias interpretações possíveis quanto à intenção do autor e a identidade também daqueles que recaíram da graça, né, que aqui ele fala sobre a apostasia. Então, há várias interpretações a respeito dessas doutrinas que ele começou falando aqui. Nós não vamos entrar nesse mérito também, né? Vamos colocar as verdades que tem no texto. As interpretações, aí cabe a cada um que gosta de estudar, pode ir lá buscar. Então, nós vamos falar aqui sobre aqueles que apostataram, fala aqui, né? Ele fala assim, os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e virtudes, né, do século futuro, aquilo, as promessas, né, que seriam então concretizadas no futuro. Na verdade, o autor, então, dessa epístola usou a advertência aqui, né, contra a apostasia como um recurso para chamar a atenção dos seus leitores, para que eles mostrassem o cuidado que já revelaram anteriormente. Ele estava confiante em algo melhor, do que apostasia na vida daquelas pessoas, porque tinha visto. O que ele tinha visto na vida dessas pessoas anteriormente? O amor deles por Cristo e a fidelidade deles no serviço no nome dele, né? O serviço que eles prestavam no nome de Deus. O autor não estava detalhando uma doutrina sobre apostasia. Ele estava chamando a atenção dos seus leitores para o progresso que eles deveriam ter na sua vida espiritual, né? Buscando sempre a maturidade espiritual. E todas as declarações seguintes, então, neste capítulo, todo do capítulo 6, promovem, então, esse objetivo de alertar, de falar, né? Como Abraão falando, né, para o final, falando, olha, vocês têm que terem confiança, perseverarem, esperarem as promessas, né? Como Abraão obteve a promessa de Deus, ele esperou com paciência. Os leitores também deveriam reter a esperança diante deles, porque Deus se interpôs, né? Qual o que o autor fala? Que as promessas são garantidas, porque próprio Deus, né, fala que se interpôs com juramento, confirmando as promessas que fez para Abraão.
Então ele está falando, além disso, nós precisamos entender como Jesus penetrou, está falando aqui, o santuário interior da presença de Deus. O cristão tem também uma âncora segura e firme para a sua alma. Então Cristo foi uma promessa e ele entrou e ele realizou aquilo que Deus falou. Então isso era para que o povo entendesse e pudesse então entender que Cristo, ele é a âncora segura para a nossa alma. Não há indício então de hesitação na linguagem desse autor quanto à vontade de Deus e o resultado final para os seus amados, aqueles que permanecem firmes na fé em Deus. Mas o que são os apóstatas, né? São pessoas que ouvem o evangelho, confessam ser cristão, conformam-se com as doutrinas de uma igreja cristã, abandonam sua confissão de fé e logo depois começam a repudiar a Cristo resolutamente, abandonam a comunhão cristã e tomam partido dos inimigos do Senhor Jesus Cristo. Apostasia que é um pecado que pode ser cometido não somente pelos incrédulos, mas também por pessoas que são enganadas, né, pelos falsos mestres. Por aqueles que por conhecimento e por vontade própria, de forma mal intencionada, se voltam contra o Senhor. A apostasia não deve ser confundida com o pecado de incredulidade, porque um homem pode, por exemplo, não responder a Cristo após os repetitivos convites do Espírito Santo. Mas isso não diz que ele é um apóstolo, ele ainda pode ser salvo se ele confiar no Salvador. Claro que se ele morrer na sua descrença, se perderá para sempre, mas não é irrecuperável se for capaz de exercer a fé no Senhor e confessar e abandonar os seus pecados. Isso é aqui o autor da carta traz para nós. Esse autor também ele está falando a respeito disso, advertindo, né, os leitores, então, a questão da apostasia. E nós podemos, então, procurar entender o que isso significa. O que significa, então, essa apostasia? Nós podemos estar, né, nesse fim de era, viver essa onda de apostasia. Nós estamos vendo, né? Eles estavam naquele tempo, nós estamos nesse novo tempo, nesta era que nós estamos vivendo, nós estamos vendo uma grande onda de apostasia, como falou 1 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2, e 2 e 3, né? Que nos últimos tempos haveriam homens que abandonariam a fé, seriam incrédulos, ingratos, amantes de si mesmo, desobedientes, detratores, né? E se levantariam contra tudo o que se chama Deus, que nós estamos vendo isso face a face. Portanto, o alerta para não nos desviarmos do Senhor torna-se mais relevante a cada dia que passa em nossa vida. Então, no versículo 7, o autor, em contrapartida, encontra, né, ele fala sobre o verdadeiro cristão, como que ele é, e ele fala, então, sobre a natureza, né, algo muito importante. Então, ele fala, o verdadeiro cristão é como a terra que absorve a chuva. Faz nascer a vegetação, ele é útil e ele é abençoado por Deus, mas ele também é alguém abençoador. Já o apóstata, aquele que abandona a fé, também é como uma terra que muitas vezes é bem regada, mas não produz senão espinhos e abrolhos, como ele fala, né? Espinhos e abrolhos é algo que é inútil, né? Que não tem valor nenhum. Que aqui podemos considerar, então, os frutos do pecado. Essa terra recebe, mas nunca produz planta, então, proveitosa. É inútil. Já está condenada, e ele fala, então, nesse texto, no capítulo 7, que já está condenado. E o seu destino qual é? O destino é ser queimada. Então, ele está falando aos cristãos, ele disse,
Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores do que você abandonar a fé. Coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então ele fala assim, há duas coisas que acompanham a salvação, né? Como nós estamos falando de maturidade, de crescimento, de crescer de fé em fé, né? A salvação ela vai se efetuando na nossa vida à medida que nós vamos crendo, obedecendo, exercendo a nossa fé em Deus, né? No seu Filho Jesus Cristo, na sua palavra. Então, há duas coisas que acompanham a salvação e que nós podemos entender aqui, que foi manifesta na vida, então, dos santos daquela época, que é a obra e o amor que eles tinham, então, por Deus, pela obra de Deus e também uns pelos outros. A fé manifestou-se numa vida, a fé que eles tinham em Deus manifestou-se numa vida de obras. Eles tinham, então, essa marca característica do verdadeiro cristianismo, um intenso amor por Deus, pela sua palavra e também pelos filhos de Deus e pela morada da fé em seus corações. Eles continuaram, então, servir o povo do Senhor por causa do nome dele. Somos advertidos, então, a mostrarmos até o fim e sermos o que? Diligentes na fé, mas também no amor e no serviço aos outros, em amor a Deus. Nós precisamos, então, continuar tendo a nossa plena certeza e esperança. Nós devemos seguir em frente, diz ele, mas seguirmos firmes em Cristo, pois até a última esperança do cristão será concretizada onde? Quando chegarmos ao céu. Não devemos ser indolentes, permitindo, né, que a nossa caminhada, que os nossos pés se arrastem por esta terra, mas que andemos então no Espírito e façamos a obra que Deus está pedindo para nós. Nós não podemos ficar para trás. Nós devemos seguir em frente, imitando os verdadeiros cristãos que creem, os que têm paciência, para que assim nós possamos receber aquilo que Deus nos prometeu, né? A exemplo de Abraão. Abraão acreditou em Deus, Abraão esperou com paciência e ele recebeu então o cumprimento da promessa. Toda a promessa de Deus tem a garantia de cumprimento, como se ela já estivesse sido realizada. Porque a palavra de Deus que em Cristo Jesus todas as coisas já estão dispostas nas regiões celestes para cada um de nós. Quando Deus fez a promessa, então, como nós vimos ali, ele jurou por si mesmo, visto que não tinha outro maior do que ele por quem ele pudesse jurar. Os herdeiros da promessa são todos aqueles que pela fé são filhos da fé de Abraão. A promessa referida é da eterna salvação em todos aqueles que creem em Deus. Quando Deus prometeu a semente a Abraão, feita a Abraão, ele teve seu cumprimento, né, completo e final em Cristo, a divina semente. E todas as bênçãos, então, que fluirão da nossa união com Cristo, foram, portanto, incluídas nessa promessa, né, que Deus fez da divina semente que viria. O cristão agora tem duas coisas imutáveis em quem confiar: a palavra de Deus e o seu juramento. É impossível imaginar algo tão seguro e tão certo para nossas vidas como filhos de Deus. Deus promete salvar todos os que creem em Cristo. Depois ele confirma isso com um juramento. Então, a conclusão é inevitável: o cristão está eternamente seguro em Deus. Nossa vida está guardada em Cristo, em Deus. Então, para concluir, o autor emprega 4 figuras aqui nesse texto, né, no capítulo 6, para nos fazer compreender a total confiabilidade, né, da esperança que podemos ter nas promessas que Deus fez desde Abraão e cumpriu em seu Filho Jesus. Primeira coisa, ele nos prometeu uma cidade de refúgio, né?
a cidade celestial de refúgio. Um dia estaremos na Jerusalém celeste. Ele promete também uma âncora nas tempestades, nas provações da nossa vida. Essa esperança serve como âncora da nossa alma. Jesus é a nossa única esperança. A âncora não é lançada, esta âncora não é lançada, né, nas areias movediças do mundo, mas ela é firmada no santuário celestial. A nossa esperança é a âncora. Então, significa que Jesus é, né, a nossa âncora segura. E nós estamos seguros em Cristo e seguros em Deus. E o autor fala que Jesus ele é a nossa âncora, mas também a nossa cidade de refúgio. Mas ele também é um precursor. Jesus ele foi para o interior do santuário também como precursor. Sua presença lhe garante, então, a entrada final de todos aqueles que pertencem a ele também na presença de Deus, né? Nós não poderíamos entrar se Jesus não tivesse entrado e feito tudo o que ele fez para nos reconciliar com Deus e nos colocar novamente na presença de Deus. Hoje nós podemos entrar ousadamente, né? Porque Cristo ele foi o precursor, aquele que entrou primeiro, e ele realizou então de uma vez por todas o sacrifício para que nós pudéssemos então viver hoje na eterna de Deus. E nós também tememos Jesus, né? Uma outra figura, o sumo sacerdote. Jesus, nosso Senhor, tornou-se então o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Seu sacerdócio então foi eterno e garante então a nossa preservação eterna, quando Jesus se apresenta como a vida e a vida eterna. Então, nós temos aqui, por causa deste texto, né, que fala que o seu sacerdócio é eterno. Assim como seguramente nós fomos reconciliados então com Deus pela morte e também pela vida, pela ressurreição de Cristo, nós somos salvos pela sua vida como o nosso sacerdote à direita de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Jesus se tornou então a garantia, aquele que entrou, pagou o preço e nos trouxe de volta para o Pai. Então, e hoje ele é o nosso sacerdote, nosso intercessor que está diante do Pai, sentado então à sua direita. E a semana que vem, então, nós vamos estudar Jesus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que está no capítulo 7. Que Deus abençoe você e que continue estudando o livro de Hebreus conosco. Você vê os tesouros insondáveis, né, da palavra de Deus e essas verdades eternas que podem trazer esperança ao nosso coração e ancorar nosso coração, nossa alma em Cristo. Temos fé e esperança, independente daquilo que estamos vendo, ouvindo e que temos visto. Jesus é a âncora da nossa alma. Permaneça com fé, perseverante nele. Isso é que o autor da carta de Hebreus espera de nós. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo domingo,